Olá, sejam todas muito bem-vindas em mais um episódio do meu programa Trilhas. Um programa que eu trago temas, que ajudam você, mamãe, com seu adolescente. Sou Juliana Flávio, para quem não me conhece, educadora parental com ênfase em adolescência. Sou mãe de um adolescente e eu ajudo você a se relacionar melhor com seu adolescente de uma forma mais leve, respeitosa e conectada. E o tema de hoje, ele veio de uma pergunta de uma seguidora minha lá no Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas. Ela me falou assim que a filha dela, de 13 anos, está namorando e ela está muito aflita com isso. O que que ela fazia? O que que ela faz? Né? O que ela pode fazer nessa situação, né? Então, eu decidi fazer o tema de hoje, namoro na adolescência. Então, nosso episódio de hoje chama Namoro na Adolescência. E em primeiro momento, gente, eu fiquei assim pensando quando eu vi essa pergunta dessa mamãe, né? Por que que nós pais, né, mamãe e papai, nós temos tanto medo de namoro na adolescência? De onde vem esse medo quando a gente olha para gente? É engravidar? São por causa das doenças sexualmente transmissíveis? Será que a gente tem medo os nossos filhos sofrerem decepções amorosas? O que que te aflige realmente quando você pensa em namoro na adolescência? Sinto que nesse primeiro momento, gente, se faz necessário a gente pensar em alguns conceitos. E o primeiro conceito que é importante a gente entender é sobre sexualidade. No comum, a gente mistura muito sexualidade com sexo. E aqui eu quero que vocês comecem a entender essa diferença, até para poder a gente ir quebrando os tabus que temos dentro da gente em relação à atração sexual, orientação sexual, sobre sexo e sobre sexualidade. Esses dois conceitos, sexo e sexualidade, está muito misturado na nossa cabeça. E hoje penso que vocês vão sair desse episódio, desse programa meu, olhando para a sexualidade de uma outra forma. De uma forma natural, de uma forma real, para que vocês possam relacionar com seus adolescentes de uma outra forma, vivendo, presta atenção, essa sexualidade de uma forma muito mais plena, de um lugar muito mais natural, de um lugar muito mais feliz. Sexualidade, gente, é algo que vivenciamos desde o útero, ou seja, desde a nossa gestação. Ou seja, desde a gestação do nosso filho, a gente vive essa sexualidade. Lá dentro, quietinho, com a mamãe atendendo todas as minhas necessidades ali dentro do útero, tudo quentinho, tudo gostosinho, com muito amor, com muito carinho, porque é isso que ele sente, por mais que às vezes a mãe rejeite a gravidez, ali dentro ele se sente assim, protegido, próximo, amado, porque todas as suas necessidades como bebê em desenvolvimento que está ali dentro são atendidas. E aí ele nasce, né? Esse bebê nasce. E essa sexualidade, ela aflora como uma potência de vida dentro da gente, sabe? É aquela vitalidade, é aquela vontade de viver. É como eu vou saborear a vida, porque eu me sinto pleno, amado, né? Que ele vem com essa sensação lá da gestação.
E aí, essa sexualidade é vivida da forma que como ele se enxerga no mundo, como que esse serzinho está se enxergando no mundo. E aí ele vai vivendo essa sexualidade, esse bebê, né, vai vivendo essa sexualidade nas primeiras relações também que ocorrem aqui fora. A primeira relação dele foi com a mãe no útero, então ele já teve um pouquinho do gostinho dessa sexualidade de forma plena. E aí ele vai vivendo isso aqui fora. Como que ele vai vivendo essa sexualidade aqui fora? Da forma que nós olhamos para os nossos filhos, da forma que nós o tocamos, da forma que nós amamentamos, da forma que esse filho vem ao encontro nosso, com o nosso corpo, com o nosso cheiro, com a nossa disponibilidade emocional. Quando acolhemos o nosso filho, a gente dá o corpo para ele, a gente está vivendo ali uma sexualidade nossa e dele. Porque naquele momento ele sente que ele é amado, que ele é visto, que ele é potente. E isso é sexualidade, é vida, é o que te impulsiona para a vida. Se você está vivo até hoje, é porque alguma sexualidade você tem dentro. Então, tudo que nos permite se sentir visto, amado, importante, atendidos em nossas necessidades emocionais, faz a gente vivendo essa sexualidade de uma forma mais plena. Só que não podemos esquecer que viemos de uma educação tradicional, nebulosa, de um lugar de muita repressão, de muito autoritarismo, de muito olhar para fora, de muita desconexão consigo mesmo. E aí, de muita desconexão com nossos filhos. Muito ligado, né, a esse piloto automático, sem ouvir o nosso coração, sem conseguir enxergar as necessidades dos nossos filhos, nem as nossas próprias necessidades. E os nossos filhos, através de seus comportamentos, eles gritam, gritam e gritam por, por quererem encontrar o outro, estar com o outro para experimentar a vida, para conhecer. Mas nós estamos tão ali presos, né? Nas nossas limitações ainda, nos caminhos estreitos da vida, que nós não possibilitamos essa sexualidade manifestar como intimidade, como encontro. E aí, numa infância reprimida, numa infância onde quem nos criou, né, teria que ter dado para a gente proximidade, proteção, amparo, segurança, compreensão, amor incondicional, para eles poderem vivenciar, experimentar essa sexualidade de forma plena, pura. Eles encontraram pais desconectados, pais preocupados em consertar, em corrigir para atender suas próprias necessidades, que também não foram atendidas lá atrás. Pais muito conectados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, e não conseguiu se entregar nessa intimidade emocional com o filho. Vivendo aí o castigo, a punição, o mau humor, peso de uma relação que poderia ser diferente. E onde há peso, há castigo, há desconexão, há desrespeito, não tem como um encontro amoroso ser vivenciado dessa forma plena. Não tem como ter ali potência de vida, sexualidade em seres tão desconectados de si e do outro. Então, até agora, eu quero que vocês entendam que essa sexualidade é essa potência de vida. Quando você olha um bebê ali,
amamentando, sugando o peito daquela mãe para sobreviver, porque ele quer aquele menino fazendo todo o seu esforço por poder esticar seu corpo igual uma minhoquinha para engatinhar, para pegar um brinquedo, para abrir uma porta. Aquele menininho que pega o brinquedo, assim, joga, né, da cadeirinha para ver ele caindo, e você pega de novo e dá para ele, e ele joga e quer ver. E aí você xinga, né? Não aguento mais, que menino desobediente, inquieto, ele fica julgando as coisas, mas ele tá achando a coisa mais linda. Aquele objeto, tu cair, pum, faz um barulho. Tu cair, faz um barulho. Oh, meu Deus, eu não sei que existe lei da gravidade, não, mas tá bonito isso. E a gente grita, xinga, e aquela criança tá ali olhando para você com um amor incondicional a você, querendo experimentar, viver essa vitalidade aqui dentro, que é traduzido como sexualidade, mas está sendo abafado. Abafado, abafado. E aí, nossos filhos, gente, chegam na adolescência, oh, delícia! Delícia! E eles ressurgem com tudo isso que esse bebê lá atrás ressurgiu. Com toda essa bomba vital, com toda essa vitalidade, com toda essa força da vida, com essa vontade de ir ao encontro do outro, né? De experimentar essa sexualidade, que é essa vida, essa alegria de viver. Sabe aquela coisa que você pega ai, aquele chocolate, aquele mousse de chocolate que você põe na boca, mas te enche de prazer. É isso que é sexualidade. E ele quer viver isso. E com toda a sua autonomia e com todas as características naturais de um adolescente, como diz a doutora Juliana Franco, pediatra, ele vai atravessar a rua e vai ao encontro do outro, porque ele já tem as próprias perninhas. E é natural ele experimentar lá fora. Mesmo se nós, né, fôssemos capazes de viver toda essa sexualidade com os nossos filhos, preste atenção nisso, ele vai querer viver esses encontros amorosos também com o outro. Isso é natural, né, gente? Da espécie ao encontro do outro. E aí, com toda a sua autonomia, ele não precisa mais ficar mendigando ou recebendo migalhas de encontros amorosos com os pais. Ele pode buscar lá fora agora, além da sua família, porque ele tem autonomia para buscar. E aí, tudo que ele vivenciou na infância, que teria que ter proporcionado verdadeiros encontros amorosos através da sexualidade, vivenciando ali toda essa potência com os pais, em uma total entrega emocional, não aconteceu. Todos esses ensaios verdadeiros, amorosos, de encontros amorosos, de sexualidade, que deveriam ter acontecido na infância, com seus próprios cuidadores ali, e eu não vou dizer só pais, mãe, pai, cuidadores em geral, não aconteceu. E aí, tem uma imagem da Laura Gutman que ela fala que o adolescente é como se fosse uma Ferrari. E ele tem potência para andar 200 quilômetros por hora, mas ninguém o ensinou a andar a 200 quilômetros por hora. A gente entregou um fusquinha para ele e falou que ele tinha que andar até 40. Isso foi o que nós conseguimos. Mas ele se sente como uma Ferrari, gente. E ele vai pegar essa Ferrari e vai ao encontro do outro a 200 quilômetros por hora. Dá para entender o que vai acontecer? Ele não teve ensaio nenhum aqui antes. O pai não foi ensinando, a mãe não foi ensinando, os cuidadores a como dirigir uma Ferrari. Vamos fazer os nossos primeiros ensaios aqui. Não, não, não. Eles vão ao encontro com outro desgovernados. Eles só andaram até 40, 30 quilômetros por hora. Mas eles colocaram o pé no acelerador e foi ao encontro do outro a 200 quilômetros por hora. E por que eles foram 200 quilômetros por hora?
essa vitalidade toda aqui dentro. A dopamina está nas alturas. E surge ali algo novo, a atração sexual. Que vai acontecer, isso não é você querendo ou não. Os hormônios sexuais estão lá, surtando ali. E eles vão ao encontro do outro, unido a uma atração sexual muito grande. Mas fomos limitados na nossa infância, limitamos os nossos filhos na infância, confundimos sexualidade com atração sexual, várias aí teorias, né? Falando que filho apaixona por pai apaixona por filho, que é essa confusão toda, e aí nós estamos ficando com medo disso tudo. E aí, a qualidade, né? Que ele vai a 200 quilômetros por hora, com essa atração sexual ao encontro do outro, é uma qualidade muito pobre. Porque aqui onde tinha que ficar rico para ele ir ao encontro do outro, não foi possível. Quando ele foi ao encontro do outro, que ele precisava fazer ensaios amorosos aqui primeiro, ele foi ao encontro do outro sem esses ensaios amorosos, sem a mínima noção do que é isso. E aí nós pais, gente, né? E não tivemos os nossos ensaios amorosos, e então nós não conseguimos oferecer esses ensaios amorosos para os nossos filhos, a gente continua seguindo dois caminhos, geralmente. A gente continua reprimindo, não possibilitando esses ensaios com o outro, e não possibilitando esse ensaio amoroso, não possibilitando essa vivência da sexualidade com nossos filhos adolescentes. Se nós não conseguimos na infância, chega na adolescência, tem um buraco ali, tem uma vala. Então, nós também não conseguimos. E a única ferramenta que temos em mão é reprimir. E a gente continua reprimindo, reprimindo, reprimindo. Ou a gente deixa sozinho. Já cansou, né? Tanto, já lutou tanto. E tá tão desgastante para você também, porque você não sabe como lidar com isso, você não viveu isso na carne. Que você deixa para lá. A vida dá conta, Deus dá conta, o acaso dá conta, seja o que Deus quiser, cada um usa e o termo que achar que é bom para ele. Vamos e soltamos os nossos filhos, deixando eles viver essas experiências, esses encontros amorosos por aí, com alguém. E eles passam por essa situação de insegurança, sem ter ensaiado, de forma doída. Porque pensa, gente, você nunca teve, você só apresentou teatro para o papai e para a mamãe, só ali, dentro de casa, mas de repente expõe você lá no Palácio das Artes, um grande espetáculo, e fala, agora você apresenta esse teatro aí. Tchau, tô indo. Que dor. Pensa na dor do seu filho indo ao encontro do outro, sem saber nada e sem ter com quem contar. Isso é que é pior. Que é aí que entra a gente. Se a gente não conseguiu fazer essas pontes na infância, eu vou trazer isso um pouquinho mais na frente, mas a gente pode ainda na adolescência, porque ressurge esse ser aí com toda essa vitalidade, sexualidade, novamente do bebê, na adolescência, a gente pode tentar aqui. Mas a gente prefere continuar no caminho confortável para a gente, de repreender ou deixar, negligenciar, deixe sozinho. Olha que dor para esse filho. Seja um caminho ou seja outro. Com tudo isso aqui, ó, borbulhando aqui dentro, igual um vulcão, mas você tampando. Não pode sair esse vapor daqui, não sai, não sai. Ou então deixa sair. Mas se sofrer, se ralar o joelho para lá, fica para lá, porque eu também não dou conta de lidar com a sua dor, que eu não estou dando conta nem de lidar com a minha. Então, o adolescente com toda essa pulsão sexual de vida, de entrega, sem uma experiência vivida com seus cuidadores, pode tornar esse encontro com o outro, gente, apenas
um encontro genital, que a gente chama de genitalidade. Aí é o sexo por sexo mesmo. Simplesmente encontro de órgãos. Porque é o que eles dão conta. O que eles poderiam vivenciar de forma intensa através da sexualidade, eles vão vivenciar de forma pobre e pequena esse encontro amoroso pela genitalidade. Porque quando a gente fala de sexo, a gente fala de encontros genitais, mas a gente fala de sexualidade, de um encontro amoroso, que passou por um processo ali, um processo de conhecer o outro, de se conhecer, de intimidade, de entrega, para aí chegar no sexo que faz parte. Ter atração sexual, chegou no sexo. E aí, gente, olha como que vira um ciclo, né? Nossos filhos vão se lançar ao outro sem nenhum encontro amoroso com a gente, sem ter vivenciado essa sexualidade. E aí eles vão tornar um dia pais, seja nessa adolescência, ou seja, pais adultos normais, e eles vão ter dificuldade de viver essa sexualidade com os próprios filhos, porque não vivenciaram na vida deles em nenhum momento essa coisa mais intensa, plena, vital, tudo isso que eu trouxe, essa força, e vão ao encontro dos seus filhos, e aí não dão conta de fazer isso com os filhos, e aí os ciclos vão se repetindo. Precisamos ter essa consciência, gente, porque os ciclos que vão seguindo e se repetindo nas nossas sociedades, né, numa sociedade em decadência, precisam ser quebrados. E se você está aqui comigo, eu penso que você tem aí dentro uma energia sexual ainda, uma vitalidade de querer fazer diferente, de querer dar um rumo diferente para seu filho, para sua história, para a história das suas gerações futuras. E que bom que você está aqui comigo, é porque você quer vivenciar isso. E muito, né? Dessa falta de entrega, de proximidade, de toque, a gente não vivenciou, a gente não fez com nossos filhos, os nossos filhos não farão com os filhos deles, serão os nossos netos. Então, que sejamos nós quebrar esse ciclo. Pelo menos um pouco, pelo menos em parte. Ter essa chamada de consciência. E a adolescência é a sua segunda oportunidade. E talvez a última. Dói, mas é. Então, que possamos agilizar isso aí, né? E nossos adolescentes, gente, quando eles não vivenciaram tudo isso e passam por essas inseguranças ainda de uma forma sozinha, porque às vezes eles não vivenciaram isso, mas temos essa consciência e aí a gente, eu vou falar disso um pouquinho na frente, mas a gente consegue resgatar um pouco disso, não deixá-los passar por isso sozinhos, dá tempo deles não encontrarem as pontes falsas, porque o encontro com o outro é tão difícil, gente. Eles estão indo tão virgem para esse encontro do outro que eles usam de pontes falsas para conseguirem o encontro do outro. E essas pontes falsas também podem ser suas, como adulto. Álcool. Quantos pais a gente vê alcoolizados para conseguirem socializar? Lá no fundo a gente percebe, né? Nossa, aqui eu estou no ai, que situação constrangedora, eu vou beber aqui um pouquinho para relaxar. Por que seria diferente com seu adolescente? Só que eles estão com o cérebro em formação, e é isso aqui para tornar um vício. Então, esses adolescentes vão encontrar nas drogas, no álcool,
na pornografia, na genitalidade, pontes falsas para ir ao encontro desse outro, de uma forma desgovernada, com uma Ferrari a 200 quilômetros por hora. E aí, gente, moram os nossos medos como pais. Nós não temos essa consciência, mas eu estou te dando ela agora. Estou te possibilitando você enxergar essa consciência. O medo vem porque, no fundo, sabemos que o que oferecemos para os nossos filhos na infância e o que continuamos a oferecer na adolescência não foi intimidade, não é intimidade emocional. Não foi proximidade. Não foram encontros amorosos verdadeiros. Não foi vivida uma sexualidade plena, de entrega. E aí, lá no fundo, a gente tem medo. Lá no fundo, a gente sabe que é isso. Mas não, aí a gente vai falar assim: eu tenho medo do meu adolescente. Meu adolescente. Não, o medo é seu, não é dele. É seu medo, porque no fundo você sabe, lá no seu inconsciente, o seu sentir está te contando. Mas a gente não olha para o sentir, a gente fica no racional. E o racional te traz para o outro, né? Nunca para você. Tu apontar o dedo. Então, gente, se nós não possibilitamos isso na infância, que possamos buscar relacionar com os nossos filhos, adolescentes, para que eles possam, de alguma forma, resgatar esses ensaios amorosos conosco para menos problemas nos encontros amorosos lá fora darem errado, né? É como se a gente começasse a comer uma sopa pela beirada. Aquela sopa está muito quente, está muito confusa ali. Você vai começar a comê-las pelas beiradas. Para você começar a relacionar com seu adolescente. Para ele começar a ter o gostinho de vivenciar esses encontros da sexualidade com você. E poder ir ao encontro do outro com uma velocidade a menos dessa Ferrari. De uma forma menos desgovernada. E aí você pode começar a querer relacionar tentando uma proximidade genuína, né? De um lugar mais genuíno, de uma curiosidade genuína, sem intrometer, sem exigir, sem controlar, sem punir. Esse medo, gente, de namoro na adolescência, de sexo na adolescência, ela vem de um outro lugar, de falta de confiança em nós mesmos como pais, do que oferecemos para os nossos filhos. E geralmente a gente fala: eu não confio no meu filho. Não, você não confia em você mesmo, no que você fez, no que você plantou. Mas há tempo, olha que bom. Seu filho é tão generoso, a vida é tão generosa que está te dando essa oportunidade de novo. Ele está vindo com essa sexualidade, com essa potência, dá tempo ainda de você fazer ensaios com ele. E se você não dá conta de fazer esses ensaios, você está achando que está difícil, que pelo menos você seja um canal de confiança e de segurança para o seu filho, que ela é conquistada pelo relacionar. Mas se não foi possível, esforce para que seu filho, quando for desgovernado e bater essa Ferrari, que ele possa sentir de alguma forma que ele não está sozinho nesse caminho, que tem você para contar. Pensa nisso. E unindo tudo isso, gente, que eu estou trazendo para vocês aqui, tem um fator também de suma importância. Não conversamos sobre sexo com os nossos filhos, sobre namoro, sobre sexualidade. Deixamos para a escola, deixamos para o psicólogo, deixamos para os amigos, deixamos para a internet ensinar sobre sexo para eles, porque eu sou tão limitada, né? Nós somos tão estreitos que não damos conta de falar.
E sabe o que é pior, gente? Nós somos tão incoerentes. Fazemos sexo, mas não podemos falar de sexo. Os nossos filhos, se não forem informados por nós, eles poderão se informar em fontes que talvez não sejam seguras. O que nós mais temos de fontes sobre sexo, sexualidade, orientação sexual, atração sexual, está onde? Na pornografia. E aí, uma mente que é virgem fértil de um conceito, primeiro choque dela é ver pornografia. Pornografia não é sexo, pornografia não é sexualidade, pornografia é um teatro, é um filme. Então, gente, a gente precisa olhar para isso com muito amor aos nossos filhos. Sexo é algo natural da espécie, atração sexual todas as espécies têm. Por que não falar disso abertamente? Juliana, qual que é a idade para falar de sexo? É quando eles trazem a pergunta e você devolve e vê até onde eles querem saber. Né? Tem aquela historinha que a menininha perguntou para o pai sobre sexo, ele ficou todo assim, ela só queria saber sexo masculino e feminino, pênis e vagina, e o pai ficou todo atrapalhado com aquilo. Então é isso, gente, que eu preciso que vocês entendam quando você trouxer o medo do namoro na adolescência. O que tem por trás? O medo na ponta do iceberg é só a ponta do iceberg. O que tem ali por baixo enorme atrás desse medo do namoro na adolescência? E eu sei que vai vir para vocês. Não, mas é muito novinha, só tem 13 anos, só tem 14, só tem 12, só tem 15. Sei disso. Mas se a gente confiasse na nossa sexualidade, no nosso relacionamento com nossos filhos, a gente não precisava ter medo, porque eles estariam seguros, eles saberiam os seus limites, eles saberiam que o encontro amoroso com o outro é uma intimidade de conhecimento, de entrega, que vai evoluir de forma devagar para o encontro de órgãos genitais, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Mas como aqui foi tudo atrapalhado e eles pegaram a Ferrari e estão indo desgovernados ao encontro do outro, nasce muito medo aqui. Então, gente, que possamos nos relacionar com os nossos filhos para poder vivenciar esse encontro amoroso que vai ocorrer na adolescência, para a gente vivenciar em nós de uma forma mais pacífica, tranquila, com menos repressão, com menos controle, com menos pseudo-moralismo, gente. Aquilo que eu falei, eu faço sexo, mas não falo de sexo. Tanto que a sociedade, a religião usou disso para manipular a gente, para exercer seu poder sobre a gente, trazendo isso como tabu, trazendo isso como pecado, trazendo isso com algo errado. Sinto, sinto. Se o que eu vou falar aqui vai bater aí como uma ofensa, sorry, sinto muito, mas o que você quer da relação com seu filho? Algo profundo? Algo pleno? Uma relação que seu filho vai lá fora e volta ao encontro seu, que experimenta e traz as suas vivências e se sente apoiado em você, ou algo que você tampa o olho, não existe, eu sou santa puritana aqui, meu filho se vira para lá e aí se aconteceu alguma errado foi culpa dele, né? Ele que é um desinformado, então tem informação hoje na internet, é. E aí a gente fica nessa zona de conforto, tampando o sol com a peneira, achando que está tudo bem, não tá. Então, gente, pensem nisso quando ficarem com medo
do namoro na adolescência. Busquem relacionar com seus filhos. Eu tenho inúmeros conteúdos aqui sobre relacionar, porque o relacionar com seu filho é o que vai te dar a possibilidade de vivenciar essa fase da adolescência, essa fase da sexualidade, que vem com essa potência toda, essa fase de encontro amoroso dos nossos filhos, de uma forma mais leve, respeitosa e conectada. Um beijo grande no coração, espero que tenha sido válido para vocês, e se tiver sido válido, deixa nos comentários aqui, compartilhe essa aula, esse episódio, para ajudar outras mães, outras famílias, outros adolescentes, porque a minha missão de estar aqui com vocês é para dar voz aos filhos de vocês, crianças, adolescentes. Não é para dar voz só para você, não. É principalmente um olhar para eles. E precisamos que muitas famílias vejam esses adolescentes com outro olhar. Um beijo grande e te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau!